Olá, amigos, graça e paz. Estamos de volta mais uma vez para estudarmos aquilo que seria para nós um norte, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Muitas pessoas vão nascer, vão crescer, viver sem saber exatamente o que significa uma coisa ou outra e até mesmo sem saber se elas são arminianas ou calvinistas. Porque, na verdade, isso é um tema extremamente teológico e não faz, não é que não faça sentido, mas não é de, como eu vou dizer assim, de relevância para você, para a sua salvação. É quando você começa a entender a mecânica dessa salvação. Aí sim faz diferença para a nossa vida. Mas é um assunto que a gente vai crescer e vai ouvir falar de arminiano, vai ouvir falar de calvinista, vai ouvir falar de coisas que acontecem de perda da salvação, vai ouvir falar de predestinação, vai ouvir falar de eleição, mas para nós isso vai, para muitos, né, vai passar batido. Por quê? Porque não é necessariamente um assunto que leve a pessoa a ter ou não a salvação. Vai levar a pessoa ao entendimento de como ela tem essa salvação. O que nós chamamos, né, o que a gente tratou na questão da universalidade do pecado, no capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos, que a gente estudou, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos aí o que a teologia chama de universalidade do pecado. Mas nós não sabemos como esse pecado se deu, como essa universalidade chegou e como esse pecado alcançou toda a humanidade. Aí no capítulo 5, a gente vai entender essa mecânica. Silas Daniel escreve o livro A Mecânica da Salvação e ele mostra todo tipo de engrenagem que leva o homem à salvação. Ele não mostra, ele não define nenhum tipo como sendo o verdadeiro absoluto, mas ele mostra a mecânica da salvação, como ela acontece. Né? Porque tanto para arminiano como para calvinista, a salvação se dá através de Jesus. Isso aí é ponto crucial e é comum aos dois tipos de teologia. Se a pessoa diz que é arminiana, ela vai crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa diz que é calvinista, ela vai acreditar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Logo, os dois acreditam no mesmo caminho para a salvação, mas o mecanismo é que diferencia um do outro. E é aqui que a gente vai colocar esse ponto, é aqui que a gente vai trazer esse tema, né, em pauta para que a gente possa entender uma coisa e outra. Amém? Só um minutinho, por favor. Eu quero aqui agradecer a presença de todos aí, né? A companhia de todos aí nessa live e declarar que seja um momento assim de profunda edificação para a sua vida. Amém? Que você possa crescer na graça e no conhecimento. Não por causa desse estudo, mas por causa do seu empenho em conhecer e seguir prosseguindo em conhecer. Amém? A gente tem aqui um material que ainda não foi postado, porque a gente, agora pela manhã, teve uma correria muito grande. Eu tive aí a notícia triste do falecimento do meu tio, e ele é lá de Niterói, meu tio Benedito. Então foi uma coisa muito correria. A gente está orando pela minha prima, né, pelos meus primos, minha tia, e a gente ainda não tem notícia do sepultamento, e aí a gente, mesmo diante dessa notícia triste, eu conversei com a família e não vai ser agora o sepultamento, então a gente consegue fazer essa live. Amém? Que estava proposto, porque inicialmente a gente estava pensando até em adiar ela para amanhã, mas não foi necessário, então a gente vai seguir nessa live. Amém? O primeiro ponto que a gente vai abordar é que o calvinismo e o arminianismo
são dois sistemas teológicos que tentam, eu disse tentam? Tentam explicar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Porque tanto para arminiano quanto para calvinista, a soberania de Deus é, sabe, total. E só que para a responsabilidade do homem é de um tamanho, para outro a responsabilidade do homem é de outro tamanho. Então, nós entendemos que tanto para arminianos quanto para calvinistas, eles entendem que a soberania de Deus ela é um fato, ela é verdade absoluta. Amém? Então a gente tenta, essas duas teologias são dois sistemas que tentam responder aos anseios do homem no que diz respeito à soberania de Deus e à responsabilidade do homem. Para isso a gente vai encontrar uma infinidade de livros, a gente vai encontrar uma infinidade de artigos, de publicações que vão trazer os dois lados da moeda e aí a gente vai conseguir entender. João Calvino foi um teólogo francês, reformador, que viveu entre 1509 e 1564. Ou seja, ele teve 59 anos. Esse homem foi o precursor do calvinismo, da teologia calvinista, né? Daquilo que nós vamos agora abordar. Amém, amém, Renata. Deus abençoe, amém. E amém, Beth. Obrigado, Deus abençoe. E Jacó Armínio, da mesma forma, é um teólogo holandês que viveu entre 1560 a 1609. Ele teve uma idade assim relativamente pequena em relação à maioria, né? 49 anos. E ele foi um dos precursor dessa teologia arminiana. O calvinismo é um conjunto, logo por causa disso, o calvinismo é um conjunto de ideias, né, teológicas propagadas por João Calvino. Da mesma forma, o arminianismo é uma escola de pensamento teológico que vinha de Jacó Armínio. Então, ambos tinham as ideias e eles propagavam essas ideias, né? Essas teorias, essas teses. Logo, essas teses foram sendo difundidas. Nós vamos agora entrar num ponto que é crucial, né, para os dois pontos, para os dois lados, que nada mais é do que o que a teologia arminiana chama de, no seu acróstico, facts, né? E a teologia calvinista, o seu acróstico é tulip, ambos em inglês. Aquelas primeiras letras, né, ou uma das letras de cada tópico, de cada ponto, e aí eles chegaram a esse acróstico. Então, eu vou falar dos 5 pontos do arminianismo e, consequentemente, vou falar dos 5 pontos do arminianismo. Eu vou falar de um, né, e vou falar do outro. Em seguida, falo do ponto 2 e também falo do arminianismo e do calvinismo. Amém? O primeiro ponto é a depravação total. A depravação total, ela é praticamente comum aos dois. Ambos reconhecem que o homem, em função do pecado, né, cometido no Jardim do Éden, ele tem a sua natureza totalmente corrompida. Então, a natureza humana, ela passa, a partir do pecado original, ela passa a ter uma conduta e um caminho totalmente desvirtuado daquilo que Deus preparou ou daquilo que Deus criou inicialmente para o homem. Então, a partir do pecado, o homem não tem condições de realizar algo bom senão através da graça de Deus. Então, existem alguns pontos que vão diferenciar, mas basicamente as duas teologias acreditam que o homem é totalmente depravado. A teologia arminiana acredita nisso e ela
ela acredita também que a graça de Deus é a única capaz de reabilitar, de recondicionar, né, restaurar o arbítrio do homem para que ele possa decidir pelo bem e pelo mal. Já a teologia calvinista acredita que essa situação depravada do homem não dá a ele condições sequer de reconhecer algo. Logo, é preciso uma intervenção direta de Deus para decidir por ele, né? Então, note que mesmo considerando as duas teologias, mesmo considerando a depravação total pelas duas teologias, tanto arminiana quanto calvinista, um entende que a graça preveniente restaura e o homem pode decidir. O outro entende que, por estar totalmente depravado, o homem não pode decidir, logo precisa de uma intervenção de Deus. O outro ponto, eleição incondicional. A eleição incondicional, ela, na teologia arminiana, ela diz que, na teologia calvinista, ela diz que o homem o homem não tem condição alguma. Essa eleição é incondicional. Não depende de mérito, não depende de primeiro passo do homem, não depende de nada, porque o homem, ele realmente, ele já está em situação totalmente depravada. Então, Deus, ele elegeu o homem para a salvação, segundo os calvinistas, e logo esse homem não precisa de nenhum tipo de passo adiante. Quem vai trazer isso para ele é totalmente, exclusivamente Deus. Já na teologia arminiana, essa eleição é condicional. Nós estamos falando do segundo ponto dos 5 pontos de cada teologia. O segundo ponto da teologia arminiana diz que essa condição é condicional. Condicional a quê? Condicional a que o homem creia, a que o homem se aproxime e receba essa eleição para a sua vida. O terceiro ponto é a expiação limitada. Na teologia calvinista, essa expiação ela é limitada. Limitada a quê? Limitada às pessoas pelas quais Deus elegeu ou predestinou. Logo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela alcançou não a todos, mas a alguns. Né? Então, ela não alcançou a toda a humanidade. Essa expiação ela foi limitada. Limitada a quê? Limitada àquelas pessoas que foram eleitas e predestinadas por Deus, segundo a teologia calvinista. Na teologia arminiana, essa expiação ela é ilimitada. Aí segue à risca o que diz o capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, já começa dizendo que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, toda pessoa que crê, não somente os eleitos, não somente aqueles que foram chamados e predestinados por Deus segundo o calvinismo. Então, a expiação condicional, ela tem uma condição. Qual é a condição dessa expiação ter eficácia na vida do homem? A eleição e predestinação de Deus para essa pessoa. Caso Deus não tenha eleito, caso Deus não tenha predestinado essa pessoa, não há conversa, não tem negócio, essa pessoa não vai receber os benefícios dessa expiação. Já na teologia arminiana, a expiação é incondicional. O que é incondicional? É que não tem condição. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não foi nem registrada em nome, porque não existe. O escritor do livro de João não conseguiu encontrar um nome que definisse esse amor. Então, não há o que se fazer. Perdão, não há como definir. Todos estão vamos dizer assim, possíveis, todos são possíveis de alcançar essa expiação através de Jesus. O quarto ponto é graça irresistível. Essa graça irresistível, segundo os calvinistas, é aquela graça que ninguém consegue resistir. Deus elegeu, essa graça chega até o homem, essa graça traz salvação ao homem e o homem não consegue resistir. Ele é salvo e salvo para sempre, segundo o calvinismo. Então, essa graça depositada no coração do homem, ela não pode ser resistida, ela não pode ser negligenciada, não pode ser
negada pelo homem, porque foi imposta, imputada por Deus através de Jesus. Então, e isso lá atrás, antes da fundação do mundo. Logo, o homem recebe essa salvação de maneira que ele não consegue se abster dela. Já na teologia arminiana, a graça ela é resistível. Como assim? O homem, a gente viu no início, o homem está numa situação de total depravação. Efésios diz que ele está morto em pecados e delitos. Logo, um morto ele não consegue definir, ele não consegue escolher, ele não consegue decidir. Por causa disso, a graça preveniente vem sobre a vida desse homem e restaura esse arbítrio, restaura ele, dando a ele luz para esse assunto tão difícil de ser resolvido, que ele não consegue por estar morto. Então, esse assunto, essa graça preveniente, ela traz para o homem uma restauração para o arbítrio dele. Logo, ele consegue decidir. Então, segundo a teologia arminiana, essa graça ela é resistível. Por quê? Porque o homem pode dizer não a esse chamado. Ele pode olhar e falar assim, não, eu não quero, eu não vou. Então, a teologia arminiana considera que o homem, num estado de depravação total, ele não consegue decidir, mas depois dessa graça preveniente alcançá-lo, ele consegue, assim, decidir o que ele quer e o que ele não quer. Então, para o calvinista, a graça ela é irresistível. Para o arminiano, a graça ela é resistível. O homem pode resistir. No último tópico, nós temos a perseverança dos santos, que é inerente aos calvinistas. O calvinista acredita que os santos eles vão perseverar até o fim. Né? No livro de Mateus, capítulo 24, ele diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. O calvinista diz que esse versículo diz respeito àqueles que foram eleitos e predestinados. Porque aqueles que foram eleitos e predestinados, eles receberam uma graça que ela é irresistível. Logo, eles não vão conseguir resistir. Logo, eles vão perseverar até o fim. Então, essa perseverança dos santos, ela diz respeito àqueles que foram chamados, predestinados e eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Logo, esses homens, eles vão perseverar até o fim. Independente da situação que ele viva ou que ele esteja, ele vai perseverar até o fim. Já o arminiano diz que essa perseverança, ela é chamada de segurança, né, em Cristo. O que significa isso? Significa dizer que... Só um minuto. Significa dizer que esse homem, ele está salvo em Cristo, desde que ele permaneça firme, fiel à palavra do Senhor. E aí, aquele versículo que está no livro de Mateus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o homem busca, dia após dia, perseverar até o fim. E então, dessa forma, esse último ponto dos 5 pontos, tanto do arminianismo como do calvinismo, ele declara que para o calvinista vai existir uma perseverança até o fim. Vai existir uma perseverança que vai levá-lo até a salvação eterna estabelecida por Deus. Porque esses homens que vão perseverar, eles são eleitos e predestinados para isso. Logo, eles não vão perder a salvação, porque o calvinista declara que uma vez salvo, salvo para sempre. Logo, eles não vão perder essa salvação. O arminiano, ele diz: o homem tem que perseverar. O homem tem que perseverar todos os dias. O homem tem que buscar dia após dia a sua salvação. Ele não pode, de maneira nenhuma, em algum momento titubear, em algum momento retroceder. Ele tem que perseverar para que ele alcance essa salvação. O homem não vai conquistar a salvação. Note, não vai conquistar, porque ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Mas ele precisa de uma manutenção dessa salvação. Como? Perseverando até o fim. De maneira que se esse homem não conseguir, a teologia arminiana considera que o homem pode decair dessa graça, que o homem pode afastar-se de Deus e, consequentemente, afastar-se dessa salvação proposta para ele, através de Jesus. Esses 5 pontos do calvinismo, depravação total,
Deixa eu só botar aqui para colocar na ordem certinho. A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, elas são consideradas pontos assim extremamente essenciais para essa teologia. Aqueles que seguem essa teologia, eles estão encaixados nesses 5 pontos. Depravação total, eleição incondicional, graça e expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses 5 pontos são assim especialmente assim essenciais para a teologia calvinista. Já na teologia arminiana, os pontos são quase os mesmos, só que a gente percebeu que eles têm alguma coisa de diferente, né? A depravação total, a eleição condicional, a expiação ilimitada, a graça resistível e a segurança em Cristo. Enquanto eu estou em Cristo, eu tenho segurança da minha salvação, porque Cristo me garante isso. Se eu estabeleço agora um novo critério, se eu quero agora sair e eu não quero mais fazer nada do que diz respeito ao Senhor, logo eu não tenho mais essa segurança em Cristo. Amém? Nós temos aqui, eu vou falar sobre 2 assuntos agora, que são, assim, que dizem respeito à teologia, tanto arminiana quanto calvinista. Os remonstrantes, com a morte de Armínio, né, logo em seguida, um ano depois, Armínio morre em 1609, e logo em 1610, vem esse grupo de homens, né, que são seguidores de Armínio. Eles tentam, de todas as formas, manter aquilo que Armínio pregava, aquilo que Armínio declarava como sendo um norte para todo cristão. Então eles tentam de todas as formas fazer isso. Esse que nós chamamos de pontos do arminianismo, eles são defendidos veementemente por esses homens, por esses chamados, que era a remonstrância, né? E quem se aderia a essa remonstrância, eles eram chamados de remonstrantes. Logo, esses remonstrantes, eles tentavam propagar, depois da morte de Jacó Armínio, propagar essa teologia que vem sendo chamada de teologia arminiana. Então, eles tentavam, de todo modo, de todas as maneiras, implantar e implementar na teologia cristã essa teologia arminiana. Então, eles tinham essa missão, porque é muito ruim quando uma pessoa tem um trabalho, um projeto, e ela morre e aquele projeto morre junto com ela. Então, o ideal é que tenha alguém para dar prosseguimento a esse projeto. Primeiro, para poder honrar essa pessoa que estudou e trabalhou tanto nesse projeto. Em segundo, para permitir as pessoas que venham posteriormente à morte dessa pessoa receber os benefícios desse projeto. Então, os remonstrantes tinham essa missão. Então, o Sínodo de Dort, eles condenaram essa remonstrância e aí criaram, estabeleceram os 5 pontos que hoje são chamados, né, os 5 pontos do calvinismo. Essa teologia, tanto calvinista quanto arminiana, elas são sistemas que de alguma forma buscam equalizar ou responder aos anseios, como a gente disse no início, de tudo aquilo que o homem vive, de tudo aquilo que o homem anseia em relação à salvação. Porque todo homem, ele busca uma resposta. Todo homem busca o porquê daquilo acontecer. E é nessa hora que essas teologias tentam responder a essas perguntas. Eu tenho no meu coração uma paz muito grande quando eu falo de
de algum ponto ou de alguma coisa nesse sentido. John Wesley viveu durante algum tempo em vários embates, com um homem chamado George Whitefield. George Whitefield, ele, após um de seus sermões, alguém perguntou a ele: Whitefield, o senhor acha que vai encontrar o Wesley no céu? Ele disse assim: não, eu não vou encontrá-lo, porque vai ser tão difícil encontrar ele, que ele vai estar tão próximo de Deus, que eu não vou conseguir encontrá-lo, não vou conseguir vê-lo. A pessoa se espantou porque George Whitefield era calvinista. George Whitefield tinha suas convicções alinhadas com aquilo que o calvinista crê. Logo, ele não poderia considerar John Wesley um homem que fosse para o céu, segundo a maioria, né? O segundo o pensamento da maioria. George Whitefield veio a falecer e John Wesley foi no enterro. E aí uma das pessoas, após o enterro, pergunta para ele: Sr. Wesley, o senhor acha que vai ver George Whitefield no céu? Aí ele falou assim: não. A pessoa: era isso que eu esperava que o senhor respondesse. Aí quando a pessoa vai saindo, ele chama ela e fala assim: quando eu disse que não veria, é porque ele vai estar tão próximo do trono de Deus que vai ser impossível de eu enxergar, de eu vê-lo. A pessoa se espanta, porque na verdade o que a gente vê hoje e o que as pessoas viam antigamente é que o calvinismo e o arminianismo são duas teologias que tentam, que tem que se engalfinhar, tem que se entrelaçar em debates que não levam à edificação, mas em debates que levam a certo e errado. Se um está certo, logo o outro está errado. Durante muito tempo, eu defendi uma causa, porque eu fui de uma determinada igreja calvinista e eu defendi uma causa ferrenhamente. E depois eu percebi que quanto mais eu defendia de maneira ferrenha, mais eu afastava as pessoas daquilo que realmente era o plano de Deus para a vida das pessoas, do perdido. Porque eu me tornei assim um pouco presunçoso, achando que a verdade absoluta estava comigo. Hoje eu sou da teologia arminiana e eu defendo o arminianismo, mas eu respeito totalmente os meus irmãos calvinistas. O que eu quero dizer com isso é que você deve, mesmo defendendo a sua teologia, mesmo defendendo aquilo que você acredita, no que diz respeito à mecânica da salvação, não no que diz respeito ao caminho da salvação. No que diz respeito ao caminho é Jesus Cristo e ponto final. Mas no que diz respeito à mecânica, se foi antes da fundação do mundo, se foi depois da fundação do mundo, se foi durante a queda, se foi antes da queda, depois da queda, a gente vai falar nisso na quarta-feira, não importa. O que importa é que você reconheça Jesus como seu Salvador, siga em santidade de vida e reconheça que precisa da graça de Deus para você se encontrar com o Senhor no céu. É isso que você precisa entender. Eu acho que o debate ele gera polêmica, mas ele é necessário. O debate saudável, o debate que respeita, o debate com amor. Porque John Wesley, por mais ofendido que fosse, ele nunca deixava de expressar amor por uma pessoa. E essa atitude que ele tem diante de George Whitefield demonstra que mesmo ele defendendo o arminianismo, ele reconhecia George Whitefield como um homem de Deus, como um servo do Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender. É isso que eu e você precisamos propagar. Não quem está certo ou errado. Porque se eu considerar que eu estou certo, eu considero que o meu irmão calvinista está errado. Logo, quem está errado não vai para o céu. Você concorda? Se o meu irmão calvinista considerar que ele está certo e que eu estou errado, ou que nós, arminianos estamos errados, ele considera que ele vai para o céu. E nós não. Então, qual é o nosso desafio?
é defender a nossa teologia. Eu defendo a teologia arminiana. Não tenho nenhum problema, nenhuma vergonha em declarar isso. Mas eu também respeito o meu irmão calvinista. De modo que nós conseguimos conviver. Eu, na caminhar juntos. Eu quando na igreja calvinista, eu fui convidado para pregar. Eu não era pastor, eu fui convidado para pregar numa igreja. Aí minha esposa falou, como é que vai ser? Eu falei assim, como assim? Ela, porque lá não é calvinista. Eu falei assim, sem problema. A gente vai pregar não teologia, vai pregar Jesus, salvação. A mecânica da salvação, ela não é relevante para uma pessoa que está perdida. Ela não é relevante. Para o perdido, ele precisa de algo que o faça sair daquele estado. Ele precisa de algo que o faça tirar da situação em que ele está. O perdido não quer saber se ele foi salvo por decreto, predestinação à eleição, ou por graça através de um passo que ele deu adiante. O perdido quer saber, precisa saber, às vezes ele nem sabe o que quer, mas ele precisa saber que ele tem solução, que ele tem uma saída, Jesus Cristo, é isso que ele precisa saber. Eu acho que já passou do momento, já passou da hora da gente parar dessas discussões assim vãs, né? Ah, e é assim, não é assim. Eu me lembro que no início era muita discussão, porque todos queriam estar certos, né? E se eu considerar que um lado está certo, consequentemente o outro está errado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa definir o que você acredita. Definir. E nessa definição, você possa seguir em frente, respeitando e propagando o amor de Deus. Não fazendo da teologia seja ela qual você escolher, você fazer disso uma forma, um passaporte para você fazer as coisas erradas. Não, pelo contrário. Seja você calvinista ou arminiano, siga em santidade, siga fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, propagar o amor de Deus, amém? Tem um comentário aqui do meu amigo, pastor Giovanni Aranda, deixa eu ler aqui. Um calvinista que abriu os olhos de um arminiano. O mundo é a sua paróquia. Aquilo que nos separa, opiniões subjetivas sobre soteriologia, não pode ser maior do que aquilo que... Deixa eu abrir aqui. Do que aquilo... Cadê? Na soteriologia não pode ser maior do que aquele que nos une. Jesus. Ambos precisam perseverar, calvinista para testificar sua eleição, arminianos para não cair da graça. No fim, ambas as linhas necessitam de perseverança e santificação. Hebreus 12:14. Um forte abraço, pastor, muito bom. Amém, pastor. Pastor Giovanni Aranda é um amigo, um homem que tem aí propagado o evangelho, um homem que tem um conhecimento vasto e um equilíbrio teológico assim que eu encontro em poucos. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Então, assim como o pastor falou aqui, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é Cristo. O que nos separa são as nossas convicções teológicas. Amém? Seja ela arminiana ou calvinista, que você possa encontrar assim um fervor no seu coração a ponto de você propagar a Jesus, não a sua teologia, não aquilo que você acredita, mas Jesus, de uma maneira tão grande que as pessoas possam ver aonde passar Jesus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Na quarta-feira a gente tá junto de novo para tratar desse assunto, da segunda parte desse assunto, que é calvinista versus arminianismo. Então, a gente vai tratar aí de vários assuntos concernentes a essa teologia, essas teologias, e assim a gente vai fechar esse encerramento. Eu te agradeço aí pela sua companhia, te agradeço pela paciência de sempre, né? Pelos seus comentários. Desculpa eu não responder a todos, mas eu quero agradecer a Deus
pela tua vida e declarar que essa segunda-feira, o restante, seja abençoada. Seja uma segunda-feira assim, linda e maravilhosa na presença de Deus. Amém? Até quarta-feira, às 11 horas da manhã, querendo Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.